palavra de Deus. Nós vamos chamar mais uma vez nesse auditório, nesse palco bonito do Louvemos, ele que é da comunidade São Francisco de Assis, São Paulo, é o Anderson Reis. Uma salva de palmas, auditório Paulo Apóstolo. Enviai Deus Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai Deus Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai Deus Santo Espírito, fogo. Enviai Deus Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós fomos convidados hoje aqui para estar fazendo uma pregação na parte da manhã. E a providência de Deus fez uma alteração na rede de programação, porque não estava marcado para mim pregar, mas eu recebi um convite e agradeço muito a Deus, porque a palavra do Senhor em Provérbios 19, 21 diz: há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade de Deus que se realiza. Então agradeço ao Padre Eduardo e a toda a produção que, confiando no nosso trabalho, deu mais essa oportunidade. O tema que nós iremos falar agora é combatendo o bom combate. Então você que está com a Bíblia, abra comigo no livro de Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu já vou iniciar a leitura, porque isso daqui é um texto que muitas pessoas conhecem. E o texto inicia-se assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Estas são para nós as palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, esta questão da realidade do combate espiritual e da luta com o mal é uma questão que precisa voltar à catequese católica. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Há uma corrente teológica dentro da igreja que nega a existência do demônio. Isso vai contra o magistério, porque o Papa Paulo VI dizia que quem nega a existência do demônio está fora do ambiente eclesiástico. E há pessoas que insistem em dizer que o demônio não existe e que o inferno não existe. Isso é um problema, porque se o demônio não existe, eu não preciso combatê-lo. E aí falam que o mal no mundo é a fome, é o mau pensamento e essas coisas assim por diante. Há pessoas que veem o demônio em tudo quanto é canto. A pessoa escorrega numa pedra, Satanás. Ela cai no pecado, é culpa de Satanás. Coloca a responsabilidade em tudo em cima do demônio, como tem algumas outras pessoas que se utilizam de meio de comunicação para ganhar dinheiro do povo, falando que o demônio está fazendo tudo aquilo e que se ela pagar aquilo, ela vai ser livre de determinado demônio. E essas duas correntes é um perigo. É um perigo. Tanto que tem uma história que um rapaz ele foi fazer um retiro no mosteiro e ele queria crescer espiritualmente. E o pai espiritual dele, o padre espiritual, falou para ele: olha, você vai ficar 3 dias de jejum. Aí ele entrou dentro do quarto e tinha um ovo, né, na cela, uma caixa de ovos, e tinha um palito de fósforo. Ele acendeu na vela e assou o ovo na vela e comeu. E aí ele chegou para o diretor espiritual dele e falou: olha, eu quebrei o meu jejum de 3 dias na água. Ele falou: mas como que você fez isso? Falou: o demônio me tentou. Mas te tentou fazer o quê? Aí, tinha um ovo na cela e o demônio me tentou para assar ele e cozinhar ovo e comer. Aí o padre espiritual chamou o diabo e falou: mas você não deixou o rapaz fazer nem 3 dias de retiro? Só bebendo água? E tentou ele, o demônio falou: mas eu fiz o quê? Aí o diabo disse para o padre espiritual: ele me disse que você tentou ele a assar o ovo na vela. Aí o diabo disse: eu nem sabia que dava para assar ovo na vela. Então você vê, há pessoas que veem o demônio em tudo quanto é canto e tem pessoas que o negam. Agora vamos com a palavra de Deus e com a palavra da igreja? Sim, ele existe.
E a tarefa dele, como diz em João 10:10, é que veio para roubar, matar e destruir. E 1 Pedro 5:8, nosso primeiro Papa diz: o diabo, vosso adversário, ele anda ao redor de vós, como leão procurando a quem devorar. Resistires forte na fé. E se ele existe, você está em luta com ele. E a Igreja Católica, pela palavra e pelos seus santos, nos ensina maneiras de vencer o demônio. E a primeira maneira que eu quero falar para vocês, e quem diz não sou eu, é Lorenzo Scupoli. Ele diz que a primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer o demônio é ter a desconfiança de si. O que é você desconfiar em você mesmo? É quando você olhar para a luta espiritual em que você está, sabendo que o vencedor do demônio é Jesus, a Virgem e os anjos. É olhar para mim mesmo e falar assim: Senhor, como eu sou incapaz de vencer o demônio, como eu sou fraco, como eu sou limitado. E em cima disso, o que acontece? Eu passo por um processo de autoconhecimento. Eu vou conhecer a minha natureza humana. Como eu sou fraco, como eu sou incapaz de vencer as forças do demônio. E aí eu compreendo, não só por ler, mas por assimilação interna mesmo, aquela palavra de João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. E o que eu faço? Eu me lanço na confiança ilimitada no poder de Deus. Isso significa o quê, meus irmãos? A virtude da humildade. Um dia, Santo Antão estava rezando e viu o mundo cheio de armadilhas do demônio. Mas a cada passo ele via uma armadilha, Santo Antão. E ele chegou para Jesus e disse: Senhor, quem o vencerá? E Jesus disse para Santo Antão: aqueles que tiverem a virtude da humildade. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, em São Tiago capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Você sabe por que Padre Pio venceu o demônio? Um dia uma pessoa chegou para elogiá-lo e começou a falar dos dotes do Padre Pio, do que ele significava para a igreja. Sabe o que ele respondeu? Eu sou apenas um pobre frade que reza. São Felipe Neri ficou muito conhecido na igreja, esse santo. Eu assisti o filme dele com minha esposa e é incrível a pureza, a bondade dele. E aí você vê São Felipe Neri celebrando a Santa Missa e ficando em êxtase, adorando a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e sendo suspenso do chão, né, levitando num profundo amor por Jesus e numa profunda união com Jesus. E um santo dessa envergadura passava em frente do espelho e falava: você é um frouxo. Se a mão de Deus sair da tua cabeça, a primeira prostituta que passar, você faz um filho nela. Se a mão de Nossa Senhora não estiver sobre a tua cabeça, cedo ou tarde você vira um comunista e perde a fé. São Felipe Neri não falava assim: vem diabo, eu vou arrebentar o seu chifre, vem que eu vou te atropelar, vem que eu vou te desossar. Seu ninguém. Ele não brincava com o demônio, ele não desafiava o demônio. O que ele fazia? Ele ia aos pés daquele que podia vencer por ele. Por quê, irmãos? A palavra de Deus vai dizer, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me conforta. Agora veja bem, o Cristo foi tentado pelo demônio. E como que funciona o ataque de Satanás? Presta bem atenção, você que está me assistindo aí do outro lado. Jesus foi para o deserto e ele foi orar e jejuar. Ele estava com o quê? Com fome. Satanás chegou e tentou Jesus na fraqueza dele. Ele estava com fome. E ele disse: se você é realmente Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu, Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus Cristo dá essa invectiva? Primeiro, ele combate com a palavra, mas ele teve a força porque é 100% homem, 100% Deus, porque ele estava em oração. Agora é assim que o demônio faz conosco. Ele fica observando o nosso comportamento. E ele sabe a sua parte vulnerável. Ele sabe a tua fraqueza. Se a tua fraqueza é mentira, ele vai criar uma ocasião para você mentir. Se a tua fraqueza é o roubo, ele vai criar uma ocasião para o roubo. Se a tua fraqueza é o adultério, ele vai criar uma ocasião para o adultério. Se a tua fraqueza é o orgulho, a vaidade, ele vai criar uma ocasião para isso. E como nós havemos de vencer essas forças malignas? Se amparando no Sagrado Coração de Jesus, orando e orando muito. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quem não reza,
não tem força para vencer os ataques de Satanás. E aí, meu irmão, sabe quem que reza? Aquele que conhece que ele é fraco. Por isso que Santo Agostinho vai dizer, naquele parágrafo 2559 do Catecismo, que fala que a humildade é a base da oração, ele vai falar: o homem é um mendigo de Deus. Eu não sou nada sem o auxílio da graça. Eu não posso vencer o demônio se eu não fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento. Por isso que Dom Bosco dizia: quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que o Senhor vos dê poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Quereis vencer ao demônio? Refugiai-vos aos pés de Jesus. Quereis que o demônio vos vença? Não visite a Jesus. Queridos, você tem que entender uma coisa: a graça vem de Deus, a força vem de Deus. E se a gente não adora mais o Santíssimo Sacramento? E se não tem vida de oração? E se a minha vida se enche de pornografia na internet, de mentira, de roubos na empresa, de desejo de fama? É um prato cheio. A pessoa ela não consegue nem mais discernir a aproximação e o ataque do demônio. Por quê? Porque a pessoa já está escrava nisso. Agora, veja bem, eu preciso estar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, e Satanás sabe que é ali que é a tua força. Quando Santa Gema ia para a Santa Missa, o que o demônio fazia com ela? Jogava ela numa poça de lama e sujava ela inteira para ela não ir para a igreja. Quando o Padre Pio ia celebrar a missa, o que ele fazia? Dava bordoada no Padre Pio, a ponto de abrir o supercílio do Padre Pio, com um bastão de ferro. Perguntaram: Padre Pio, o demônio puxa os teus cabelos? Falou assim: ele me estoura os ossos. Como ele te bate? E o Padre Pio respondeu: até com barra de ferro. Por quê? Porque Jesus sacramentado é a nossa força. E aí quando eu comungo Jesus, é como aquela prefiguração de Elias que Santo Afonso Maria de Ligório diz, que ele estava lá no deserto. Aquela fúria daquela falsa profetisa Jezabel mandou uma corrente de inferno para matar o profeta. Porque o desejo de Jezabel é matar os profetas, porque fala a verdade. Elias ficou tão mal que ele foi para a gruta e pediu a morte. Tem dias que o ataque do demônio é enfurecedor. Tanto que eu nunca tinha lido isso na história da igreja. Beato Alano de la Rocha, o segundo reformador do Rosário na igreja depois de São Domingos, ele viveu uma tentação de tal maneira que ele pegou a faca para se suicidar e Nossa Senhora deu uma bofetada nele e falou: Alano, se você não recorrer a mim, você vai perecer. E Nossa Senhora disse: você passou essas tentações terríveis por causa das revelações que eu ia te fazer. Deus não dá nada de graça. Todo mundo hoje em dia quer ser místico, quer escutar Jesus toda hora, quer ter revelação de Jesus toda hora, né? Até aquele católico Kodak só vai atrás de revelação. Mas aqueles santos passaram muito sofrimento, mas foram fiéis para receber a graça, porque foram purificados. Agora veja bem, por que Padre Pio resistiu? Por que Alano de la Rocha resistiu? Por que tantos outros santos resistiram? Porque confiaram em Deus. Porque se apegaram em Jesus. Porque quando a tentação vinha para pegá-los, ele olhava e falava assim para si mesmo: eu não dou conta disso. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, Jesus. Eu sou um pobre pecador. O demônio está querendo acabar com a minha família, está me rodeando. Está querendo me levar ao roubo, Senhor. Senhor, me dá a força do teu sangue. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Me dá, Senhor, a graça do seu Espírito Santo. Porque tu que é Deus, Senhor Jesus, vai fortalecer a minha vontade para que eu não ofenda. E quando que o homem chega nisso? Quando ele sabe da sua pequenez. Ele tem que ter uma desconfiança de si. Escute isso daqui que eu vou passar para vocês. Somos naturalmente inclinados a uma falsa estima de nós mesmos, embora não sejamos nada. Nos convencemos de que valemos algo, em sem qualquer fundamento, presumimos em vão de nossas forças, sendo que lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a nossa força vem de Deus. Tem alguns amigos, colegas, que fazem pregações, que eu já vi algumas atitudes que eu fico meio preocupado. Eles brincam com o diabo de uma forma que eu nunca vi nenhum santo da igreja fazendo isso. Vem, Satanás, se aproxima de mim que eu vou arrebentar você no meio, eu vou quebrar o seu chifre, eu vou descer bicuda na sua boca. Eu vejo isso daí como uma coisa muito perigosa. Mas por que eu estou falando isso e embasado no quê?
tem uma palavra de Deus aqui, Judas 9, que vai dizer que o próprio arcanjo Miguel, que é o príncipe da milícia celeste, que é o arcanjo que, segundo São Pio X, vai trazer a vitória final da igreja, é o arcanjo que resgata as almas do purgatório, que é o arcanjo mais belo. Judas 9 vai dizer que o diabo estava disputando o corpo de Moisés, e São Miguel não ousou execrar uma sentença contra ele, mas disse que o próprio Senhor te repreenda. O que mostra isso? A virtude da humildade dos anjos. Agora, se um anjo que tem todo o poder, como o arcanjo Miguel, disse que o próprio Senhor te repreenda, quando nós estivermos sendo atacados pelo inimigo, nós precisamos dizer que o próprio Senhor te repreenda. Porque, irmãos, como o demônio vem nos atacar, ele vem para nos jogar no pecado. E o problema, meu irmão, é que tem alguns tipos de pecado que o demônio pega, que as consequências são desastrosas. Um caso de uma pessoa que trabalhava como ministra extraordinária da Eucaristia, que tinha uma posição numa multinacional, era casada, e o demônio tentou ela com o pecado do adultério. E essa pessoa caiu. Tinha o seu marido, tinha a sua família. E aí um dia ela cai em si e resolve sair desse amante dela. Quando ela chega para o amante e fala assim, eu não quero mais ter nada com você. O amante falou, eu temia que esse dia chegasse. Mas eu quero dizer que eu tenho foto dos nossos e-mails, eu tenho foto de nós dentro de restaurantes, trocando carícias, e outras fotos que podem piorar muito a sua reputação. Se você me abandonar, eu vou colocar essa foto na sua família, na igreja onde você serve lá com o seu jalecrinho, na sua empresa, e a sua reputação vai ser arranhada, você vai perder o seu casamento, seu marido não vai querer mais. Dá para você perceber que desgraça que é o pecado? Por isso que os santos sempre falaram, na luta contra o pecado, vencem os fujões que abandonam a ocasião. O que você acha que 2 Timóteo 2,22 vai dizer? Foge do pecado, foge das paixões da mocidade. Por que você acha que lá na Bíblia, em Eclesiástico, capítulo 21, versículo 2, vai dizer, foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá, e os seus dentes são como dentes de leão que arruinam a alma dos homens, e a chaga que ela produz é incurável. Deus perdoa o pecado na confissão, mas as consequências ficam. Uma pessoa pode ser tentada pelo demônio a roubar. Ela rouba na empresa dela, aí descobrem. Ela vai até o sacerdote e confessa o pecado que ela roubou, mas ela vai ter que pagar a pena na prisão, porque Deus perdoa o pecado, mas não perdoa as consequências. E é isso que nós temos que entender. A luta do demônio conosco é sempre querendo levar-nos ao pecado. E quem que vence? Os humildes que têm o conhecimento de si e que dizem aí, Senhor, eu nada sou sem o teu amor, eu nada sou sem a tua misericórdia. Se faltar a tua graça na minha vida, é como dizia para São Felipe Neri, eu viro um comunista ou engravido a primeira prostituta que passar na minha frente. Portanto, meus irmãos, a primeira dica que você tem que ter para vencer o demônio é a desconfiança de si mesmo. A segunda dica que você tem que ter para vencer o inimigo é o autoconhecimento. Santa Catarina de Sena, ela teve uma vida de união muito firme com Deus Pai, e Deus Pai falou algumas coisas para essa santa. Escuta isso daqui que vai ser lido para você. Deus Pai disse assim para ela, a caminhada para o bem passa pelo conhecimento de si e de mim. Este duplo conhecimento aumenta no tempo da tentação, no sentido de que o homem toma conhecimento da sua própria nulidade. Gente, é na hora da tentação que eu vejo quão vulnerável eu sou. Você que está em casa, faz um pouco de reflexão enquanto o pregador está falando aqui para vocês. Dá uma olhada pela tua vida, momentos que você passou que parecia que você era um gigante espiritual que nada te abalava, e momentos que você olhou e falou assim, nossa, se eu não tomar cuidado eu viro um bicho. Santa Teresa dizia, quem não reza cedo ou tarde vira um demônio ou um animal. No tempo da tentação esse conhecimento aumenta. Você lembra de Pedro todo presunçoso? E na hora da tentação, abandonou. Santo Agostinho vai dizer uma coisa, foi necessário que Pedro caísse, porque ele era presunçoso.
Se Pedro não tivesse experimentado a sua miséria, Santo Agostinho ensina que ele não teria misericórdia de ninguém da primeira comunidade discipular. É como se alguma pessoa tivesse caído, que estava junto de Pedro, ele iria falar: sai daqui que você não presta para fazer parte do rol dos seguidores de Jesus. Mas ele experimentou a miséria dele, e ele viu que a presunção de nada adiantou, e foi na hora da tentação que ele fugiu. Foi na hora da tentação que o seu Senhor pediu para rezar com ele, que ele abandonou. Mas e quando ele estava lá na hora da consolação? Quando ele estava na transfiguração, ele não queria armar tenda? Quando ele viu o Deus glorioso? Não, esse Jesus aí, nossa. Quando ele estava todo robustecido pela graça? Quando ele viu a fragilidade dele, que ele negou o Senhor, que ele ofendeu a Deus, que ele rompeu o primeiro mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. O bem-aventurado Jacopo Varazzi diz que as lágrimas na face de Pedro foram tão abundantes que teve marcas. Sabe aquilo que aconteceu com ele? A queda dele fez ele ser uma pessoa melhor. Tirou a arrogância de Pedro. Ele falou assim: olha quem eu sou sem a graça de Deus. Senhor, eu vou com o Senhor até o final. Até o final eu vou, se o Senhor me der a graça e se eu corresponder. Ai de mim se eu não rezar. Ai se eu não tiver devoção à Nossa Senhora. Ai se eu não buscar os sacramentos. Gente, nós precisamos entender uma coisa. O Papa Pio XII dizia na sua encíclica belíssima, Mediator Dei, que a confissão não só perdoa pecado, mas ela infunde a graça. Gente, eu estou com a minha esposa aqui, ela vai comigo pregar nos retiros pelo Brasil, e eu pergunto: quanto tempo tem gente que não confessa aqui há 15 anos? Não é verdade, amor? As pessoas levantam a mão que não confessa há 15 anos, há 10 anos. Como que vai viver a graça? Gente, tem que ter confissão frequente, para ter a graça dentro de nós. A busca da palavra, o conhecimento da palavra. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, olha que ensinamento bonito de Deus para Santa Catarina de Sena. Percebe que não consegue evitar as dificuldades indesejáveis. Reconhece a minha presença e fortalece a sua vontade para não sentir no pecado. Quero te contar uma história. Santa Catarina de Sena, ela teve uma experiência com Jesus que eu nunca vi igual. O Senhor apareceu para ela, tirou o coração dela, e ela viveu 3 dias sem o coração dela. Imagina, físico. Depois de 3 dias, Jesus colocou o coração dele dentro dela. O coração do Cristo batia dentro dela, físico. E ela tinha um diretor espiritual chamado Bem-aventurado Raimundo de Capa. E ela teve que falar para ele o que tinha acontecido. Era o diretor, ela tinha que abrir toda a verdade. Quando ela falou o ocorrido, você imagina o coração de Jesus batendo dentro do seu coração. Nossa, quando eu li isso daí, eu chorava assim, que nem criança, porque essas coisas comovem. E num determinado momento que ela falou, o diretor espiritual não acreditou. A face de Jesus tomou face de Santa Catarina de Sena, e Jesus falou para o bem-aventurado: quem é que vos fala? E ele disse: aquele que é. Uma santa mística, de experiências de proporções inimagináveis para nós, foi tentada gravemente na sua área de impureza. Havia até sacerdotes nus. E ela começou a questionar para Jesus, pedir ajuda de Jesus. E aí, depois que ela passou pelo mar daquela tempestade, o Senhor apareceu e a tentação foi embora. E ela falou: Jesus, aonde que o Senhor estava? Ele disse: dentro do teu coração. E ela falou: não é possível, Jesus. Ele falou: é possível sim, quer ver como? Você gostou da tentação ou não? Ela falou: Jesus, eu detestei. Você consentiu na tentação ou não? Ela falou: não, Senhor, por milagre não. Ele falou: essa é a prova que eu estava dentro de você, porque se eu não estivesse dentro de você, você não iria resistir. Só que Jesus permitiu até a Santa Catarina de Sena ter uma tentação absurda, uma santa doutora da igreja, que teve o coração de Jesus dentro dela, para ela enxergar a miséria dela. E quando que esse conhecimento de si, de quem eu sou, aumenta? Na tentação. Porque aí eu vejo que sem Deus eu não sou nada. Quem está entendendo o que o missionário está dizendo, levanta a mão e diga amém. Por que você acha que Nossa Senhora pisou a cabeça do demônio? Por que você acha que Nossa Senhora derrama graças pelo mundo? E São Domingo de Gusmão, quando estava exorcizando o demônio, falou: eu já tentei acabar com todas as ordens religiosas dentro da igreja, mas ela não deixa. Sabe por quê? Porque no Magnífica ela canta: porque olhou para a humildade da sua pobre serva. É isso que o Senhor olha para nós.
Se você pegar a Bíblia em 1 Pedro 5,5, ele vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Santa Teresa d'Ávila vai dizer assim, meus irmãos: todos os males provêm de nós não nos conhecermos a nós mesmos. Cuidado, as comunicações são boas, mas a pessoa fica o dia inteiro no WhatsApp, fica o dia inteiro no Facebook, fica o dia inteiro no Instagram, não reza, não se conhece mais a si mesmo, e quando a tentação vem, a pessoa não tem alarme porque não reza mais, e aí acaba sendo engolida pelo maligno. Combata o bom combate, mas use as armas. E a terceira coisa é que você precisa ter uma confiança em Deus ilimitada. É a confiança em Deus ilimitada que vai te dar a vitória na tentação. São Macário, monge do deserto, estava lá rezando. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Se tem gente que experimenta combate com demônios, são os santos. Um dia São Bento estava lá dentro do mosteiro. Vou até falar com o Rogério, que esse daqui é meu amigo, já prego com ele há 10 anos, e foi por causa dessa bênção que eu estou pregando aqui na TV Século 21. O Padre Eduardo falou, foi culpa sua. E aí o Rogério, São Bento estava dentro do mosteiro, e via o demônio nas atividades, querendo pegar o monge numa área, querendo pegar o monge em outra e tal. E quando ele sai para a cidade, ele vê o demônio sentado, meio que desempregado. Aí ele chega e fala assim: por que lá dentro do mosteiro eu te vejo em atividade constante, aqui você está parado? Ele falou: porque aqui todo mundo já é meu, e lá dentro eu estou querendo pegar aqueles que não são. Sabe quem que o demônio quer pegar? A pessoa virtuosa que reza, o marido fiel, a esposa fiel, a pessoa que teme a Deus, humilde, aquele que não tem interesse de dinheiro, de poder, de glória. É esse que o demônio quer pegar. Aquele que reza. Os que rezam é o que mais cria fúria no inferno, porque Santo Afonso dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. E São Macário era um desses. E aí Rogério, ele estava lá, rezando, e veio o demônio com uma forca de fogo para matar São Macário. Aprenda com os santos as estratégias, porque os santos são os nossos catequistas. Quando São Macário vê ele se humilhou diante de Deus e pediu misericórdia, pediu piedade. Quando o demônio estava chegando com a forca de fogo para matar ele, caiu a forca de fogo, só que o demônio foi lá e teve um diálogo com São Macário. E com aquela petulância que só o cão tem: veja bem, Macário, tu tens muito dons, mas eu tenho mais. Sempre soberbo. Sempre soberbo. Tu fazes milagres e eu faço prodígio. Ai, se São Macário vivesse nos tempos de hoje, ele ia falar: eu sei, eu tô ligado que você faz uns prodígios aí, tem cada lugar aí que você reina, hein? Tu quase não come e eu nada como. Tu quase não come e eu nada como. Uma coisa tu sabes fazer que eu não sei: você sabe se humilhar diante de Deus e eu não. Naquele momento o demônio explodiu, e porque São Macário se humilhou, o Senhor veio em auxílio dele e deu a vitória. Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 22:1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Também vai dizer no Salmo 117:10: ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagaria. Em nome de quem? Em nome do Senhor. É dele que eu preciso. Queridos, quando o demônio vir afrontar sua vida, ajoelha, reza, vai para o sacrário. Por exemplo, esses últimos tempos atrás eu estava meio atarefado e tal, que eu não sei o que lá. A minha esposa percebeu que eu não estava bem. O que a minha esposa fez? Ligou para o mosteiro do Padre Eugênio, que já veio aqui, e marcou 1 semana de retiro. Vai lá, meu esposo, vai ficar em silêncio e vai rezar. Por quê? O ataque maior de Satanás é contra a família. É na família que o demônio quer vir fazer a bagunça, e o campo de batalha dele é lá. Nesse tempo em que nós estamos comemorando o ano mariano que teve o centenário de Fátima, Lúcia, que foi a última vidente do Imaculado Coração de Maria, recebeu uma correspondência do cardeal Cafarra, que o Papa João Paulo II, no início de 1980, colocou ele como o cabeça do Instituto para as Famílias, de estudo sobre as famílias, moral conjugal. E ele mandou uma carta para Lúcia pedindo orações, e sem pensar que ia ter a resposta. Sabe o que aconteceu?
Lúcia retornou para ele e disse que o ataque final seria entre Satanás e a família. Eu sei disso porque foi em casa um amigo da família pedir orações, porque eles trabalhavam no encontro de casais há anos e a esposa o tinha traído. O que aconteceu? A esposa estava em crise, foi para Jesus rezar diante do Santíssimo. Lá diante do Santíssimo o demônio foi visitar ela, ela não teve discernimento. Olha, fulana, quando você levantar daqui, escuta essa história. Você vai para o restaurante e lá no restaurante vai aparecer um homem assim, assim, assado, e ele vai ser uma nova fase da sua vida. A cura da sua vida sentimental vai acontecer. Gente, parece brincadeira isso. Quando ela foi lá, apareceu o cabra. Bonito, elegante. Só que ela não teve discernimento para entender que a palavra em 1 Coríntios 6,10 diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E se não vai para o céu, vai para o inferno. E ela não deveria ter feito isso. Ela deveria ter rejeitado a palavra como Jesus. Está escrito, Satanás. E dizer esta palavra. Mas não teve força para combater, estava vulnerável. O demônio sempre pega a gente no momento do sofrimento, da dor. Ele espera a gente ficar vulnerável. Aconteceu que ela adulterou, o marido foi em casa desesperado e choramingou, falou. Nossa, eu escutei toda a história. E eu falei para ele, o que você tem feito para resgatar a sua família? Eu estou fazendo a novena e vou na missa de domingo. Gente, sem menosprezar o poder da novena e da missa, porque basta uma missa para renovar o mundo. Eu cheguei para ele e falei, você está numa guerra, com canhão, com míssil, você está de 38 na mão. Eu dei uma catequese para ele sobre o poder do rosário, desde quando veio para a igreja por São Domingos, o Beato Alano de la Roche, São Luís Maria Grião de Montfort, e falei para ele sobre isso, falei, reza o rosário, e vai ali na igreja, da Consolata, que aos sábados tem as 1000 Ave Marias, e reza, porque se você quiser a sua esposa de volta, é de joelho no chão. Ela foi para a casa dele, visitar a família, e ele me chamou. Quando nós fomos lá, eu e minha mãe, com água benta, a imagem de Nossa Senhora, a cruz, nós encontramos elas e fomos rezar por ela. Na hora que rezou, manifestou a força maligna. Nós rezamos por ela e aconteceu a libertação daquela mulher. No final da libertação eu falei sério com ela. Eu falei, olha, veja bem, nós acabamos de rezar por você, você estava com uma força maligna por causa da brecha do pecado. Eu falei, Jesus veio com misericórdia, nós rezamos o terço por você e Nossa Senhora pisou esse demônio maligno do adultério na sua vida. E você está com uma oportunidade boa. O seu marido está disposto a te perdoar. Aproveita, porque tem muitos homens que pelo orgulho não aceitam mais a esposa. E eu só fiz uma pergunta para ela, eu falei, se você morrer agora, você vai passar a sua eternidade aonde? Eu falei, busca o sacramento da confissão e conta tudo para o padre, porque pecado confessado é pecado absolvido, se retém, não pode receber absolvição, a não ser que esqueça. E aí ela foi e seguiu o conselho. Passa 15 dias, o marido me liga com a voz toda bonita no telefone. Oi, Anderson, tudo bem? Eu falei, tio, eu estou bem, mas pelo jeito o senhor está mais. Tem alguma notícia boa aí? Ele falou, tenho. Depois que Nossa Senhora passou em casa, ela pisou a cabeça daquele demônio miserável e a minha família foi restaurada e a minha esposa está aqui do meu lado de volta para a minha família, graças a Deus. Só que, irmãos, nós não precisamos esperar passar por isso. Não precisa esperar passar por isso. Ela trabalhava no encontro de casais e foi onde o demônio quis gerar o escândalo na vida dela. Você está levando as famílias para Deus? Eu vou te arrebentar no meio. E se a luta final é da família, eu quero encerrar a pregação falando um dado de uma pregação minha que tem na internet chamado A Hora de Satanás e o Triunfo do Imaculado Coração de Maria. Se você quiser ver ela inteira, assiste lá. E eu citei um dado que o Dr. Scott Hahn pregou aqui no Brasil e disse. Falou, quando uma criança numa família se converte, vai para a igreja, começa a ir no coral. Tem um amigo meu que tem um coral 100% de Jesus lá em Itatiba, o Alexandre. Quantas crianças que começaram a ir para a igreja? E os pais vão para a igreja e acabam sendo arrastados por causa dos filhos pequenos. A porcentagem de que quando uma criança se converte dentro de uma família, é de 9% das famílias que se convertem a Jesus. Quando uma mulher se converte dentro de uma família, do rosário, da oração, da missa, da modéstia, do temor a Deus, da devoção a Nossa Senhora, a porcentagem de pessoas que se convertem por causa daquela mulher que deu a vida para Cristo é de 22%. Agora, quando um homem se converte, que ele reza, que ele vai para a missa, que ele lê a palavra, que ele tem temor a Deus, que ele estuda a doutrina da igreja, que ele ama profundamente Jesus, que ele abandona a ocasião de pecado, que ele é um homem virtuoso.
a porcentagem de pessoas que se convertem por causa desse homem é de 97%. Você tem noção, você que está me vendo aí do outro lado da câmera, o poder de um homem santo dentro de uma família? E aí eu prego com a consciência clara, porque dentro da minha casa eu sou o sacerdote do lar, e a minha esposa reza comigo. Quando a minha esposa tem dúvida da fé, ela não fica indo no Google, eu sano as dúvidas dela. A nossa filhinha Maria Clara de 10 meses, ela reza conosco. Dentro de casa não tem novela pornográfica, não tem gaysismo, não tem patifaria, não tem coisa do inferno. A minha casa, sabe qual que é o centro? É o Sagrado Coração de Jesus. A minha casa é aquilo que Papa João Paulo II dizia: igreja doméstica. Igreja doméstica que não tem poder do Espírito Santo vira morada de demônios. E dentro da minha casa ali é o terço, ali é a concórdia. Claro, gente, eu não vou pintar um paraíso aqui que eu não tenho desacertos com a minha esposa. Mas a gente vence no perdão, a gente vence na oração. A minha esposa educa a minha filha de acordo com a doutrina católica. Nós temos uma editora e vamos lançar agora para o Dia dos Pais um livro chamado Marido, Pai, o Apóstolo, para trazer para a igreja o papel do homem, a mulher santificada. Em casa não tem pornografia, em casa não tem coisa que não presta. Ali é um lar segundo o coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. As nossas famílias precisam voltar a ser católicas. Eu estou cheio de ficar aguentando nos encontros o lamento das mulheres, de marido botequeiro, de marido adúltero, que fica pegando conversa com outras mulheres no WhatsApp, marido que trai. Eu fui pregar um encontro só para homens no estado. Um homem perdeu a família, sabe por quê? Porque ele trabalhava 15 horas por dia, a esposa tinha o sapato que queria, o filho tinha tantos tablets e tanto smartphone, mas sabe o que aconteceu? Ela saiu com o amigo dele, ele está morando no hotel, porque ele deu presente, ele deu o sapato, mas ele não deu o coração dele para a família. E o meu, pode aplaudir, o homem tem que dar o coração para a família. O homem tem que ser sacerdote do lar. O homem tem que ser o vigia na porta e falar: Satanás, aqui na minha casa não. A minha esposa e os meus filhos são de Deus. Eu zelo pela salvação da alma deles. E você, homem que está me escutando, pelo amor de Deus, pense que você sentou nessa cadeira não por ocasião, porque Deus está falando com você. Porque Deus está chamando você a uma conversão genuína e real. Porque você é sinal de salvação dentro da sua casa. Você tem que ser como São José, protetor da Sagrada Família. E quantas mulheres que ficam chorando: nossa, meu marido não liga para Deus, eu sempre vou na missa sozinho, eu vou no grupo sozinho, eu vou no retiro sozinho. Nós precisamos cesar por isso. Espírito Santo, nós pedimos a sua graça, vamos cesar. Pelo Sagrado Coração de Jesus, Espírito Santo, levanta, povo, vamos rezar. Nós pedimos que o Senhor venha inundando esse Brasil com o teu sangue precioso, Jesus. Vem, Senhor, derramando o seu Espírito Santo sobre as famílias e quebrando todas as cadeias do inferno, das prisões que o diabo tem levantado na sociedade, Senhor. Nós acreditamos no seu poder, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor vai salvar as famílias do Brasil. Entra contra uma corrente dessa destruição infame contra as famílias. Senhor, vai atrás do Charlie, Senhor, dar um livramento para aquele menininho, desse demônio da morte desgraçado que está querendo matar aquele rapazinho. Senhor, toma as nações com o seu Sagrado Coração, Jesus. Nós queremos colocar o teu Sagrado Coração como centro nas famílias, como pediu Santa Margarida Maria Lacoque. Porque o Senhor Jesus é o rei das nossas famílias. Senhor, nós destronamos o centro da nossa família, que muitas vezes é a televisão com pornografia e coisa que não presta, para introduzir novamente o terço. Faça um pacto. Venha, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos por intercessão do Imaculado Coração de Maria a graça das famílias voltarem a rezar o terço, das famílias voltarem com a identidade católica. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É isso que nós queremos, Ministério Excelsis. Prepara uma música para que esta música seja uma profecia, para que esta música seja um canto novo de libertação para o Brasil, das famílias do Brasil, para que o sangue de Cristo
e o coração imaculado de Maria, como disse Nossa Senhora de Fátima, triunfe sobre o inferno, e que esteja estabelecida a graça de Deus nas famílias, e que a Igreja Católica gloriosa seja a que guie as famílias para o Sagrado Coração de Jesus e para a eternidade. Vamos lá, ministério, vamos cantar, igreja. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa. Canta com fé, exclama Sobre nós, isso. sobre Vem nos todos fortalecer, nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Obrigado, Divino Espírito Santo, pela vida do Anderson Reis. Obrigado por esse irmão que você, Espírito Santo, nos deu de presente nesse domingo, trazendo ele até aqui. O louvemos o Senhor. Obrigado pela sua esposa, obrigado pela sua família. Espírito Santo, continue repousando sobre a vida dele, iluminando o seu ministério, todo o seu trabalho. Anderson, em nome do Padre Eduardo, da irmã Luísa, da nossa família, queremos agradecer seu carinho, sua generosidade. Você continua aqui conosco, mas essas pregações tocaram muito o nosso coração e o coração da família do Brasil. Deus abençoe você, ilumine seu caminho. Esperamos você mais vezes aqui com a gente. É uma alegria muito grande também, Padre. Fica o meu abraço para o senhor, para o Padre Eduardo e todos aqueles que compõem. Obrigado, Rogério, pelo convite, por ter falado do nosso ministério. E eu espero poder contribuir com o trabalho de evangelização e trazer a verdade do amor de Deus e da igreja. Amém. Salve Maria Imaculada. Amém. Anderson Reis.